Paz do Senhor Jesus, meu amado irmão da Igreja Congregacional, nós estamos aqui mais uma vez em nosso canal para trazer uma mensagem da Palavra de Deus, Rede Célula de Amor, esse projeto de Deus que tem evangelizado almas, Nós temos as nossas redes Célula funcionando em nossa cidade, em vários bairros de nossa cidade, evangelizando e levando a Palavra de Deus com muito amor. Nessa semana eu queria tratar com você sobre um assunto muito interessante, um milagre de Jesus Cristo que aconteceu no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, a partir do verso 22, que é aquele milagre que conta Jesus Cristo andando sobre as águas. E o tema da nossa palavra de hoje é andando sobre as águas. Meu querido, Jesus Cristo tinha feito uma grande cruzada evangelística e ele no final do dia dá uma ordem aos seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante, porque ele iria ficar para ter um momento a sós com Deus, para ter um momento de reflexão e poder orar. Pelas altas da noite veio uma grande tempestade, os discípulos estavam apavorados, com medo, assustados, e como se não bastasse o terror daquela tempestade, de repente eles avistam de longe alguém andando sobre as águas. Era Jesus, mas o medo, o pavor que eles estavam, impediram eles de poder ver Jesus em meio à tribulação. E muitas vezes é isso que acontece conosco. O medo, o pavor que os problemas nos trazem, nos impedem de alcançar e de conseguir enxergar os grandes livramentos que o Senhor tem para nos dar. O medo é uma arma venenosa contra a fé. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o medo é algo que se manifesta justamente nos momentos que nós precisamos ter mais coragem e ter mais ousadia. Você, meu amado irmão que está ouvindo esta palavra, talvez esteja passando por momentos difíceis, de momentos de grande tribulação, e em vez de ver aquela chamada luz no fim do túnel, parece que o que aconteceu é algo pior ainda. Mas quem sabe, esse pior que você está pensando, esse fantasma que você está achando que está vindo sobre as águas da tempestade da sua vida, pode não ser um fantasma, mas pode ser Jesus Cristo que está vindo na sua direção para poder te salvar. Jesus, querido, ordenou aqueles homens, e não foi fácil obedecer Jesus naquele momento, porque eles não queriam nunca se afastar de Jesus, e Jesus naquele momento estava pedindo a eles para se afastarem, e eles tiveram que obedecer, eles tiveram que ir sozinhos e deixar Jesus para trás. Uma coisa que nos chama bastante atenção é que de repente Jesus aparece andando sobre as águas, e a palavra que Jesus libera ao ver que os seus discípulos estavam assustados e com medo foram duas palavras: tende bom ânimo e não temas. Essas duas frases são fantásticas. Tende bom ânimo e não temas. Deus está sempre nos chamando a ter coragem, a ter fé e a ter bom ânimo. Sabe, querido, não adianta nada você ter uma fé sobrenatural, mas não ter ânimo, não ter força de vontade, não ter coragem de erguer a sua cabeça e fazer com que as coisas venham acontecer na sua vida. Jesus Cristo disse para os discípulos naquele momento: tende bom ânimo, levante a cabeça, não fique prostrado do jeito que você está, mas levante a sua cabeça e não temas. Essa foi a palavra que Jesus Cristo deixou para aqueles discípulos. Agora, interessante é que quando Pedro observa que Cristo, que era a voz, era de Cristo, ele faz uma pergunta e diz: mestre, se é tu mesmo, mande que eu vá até o Senhor. E Jesus chama Pedro, e Pedro começa a andar sobre as águas. E há um episódio muito interessante que o vento sopra e Pedro começa a afundar, porque ele deixa de olhar para Jesus e passa a olhar para o vento. O vento ali simboliza a tribulação, o problema que nós passamos, que muitas vezes é isso que acontece. Às vezes nós conseguimos conquistas e vitórias tremendas em nossa vida e começamos a andar sobre os problemas que pareciam gigantes. Agora de repente aquele mar
era o problema para eles, porque aquele mar ele estava revolto, aquele mar parecia que engolia eles, e de repente Pedro está andando sobre o mar. Ou seja, Pedro, está dominando o mar ao andar sobre o mar. Então, uma nova adversidade se aproxima, o vento. Agora não é o mar, mas o vento, e tira a atenção de Pedro, tira o foco de Pedro. E quando Pedro olha para aquele vento, ele começa a afundar e ele pede ajuda a Jesus. Então, querido, para que você consiga entender a palavra de Jesus nos momentos de dificuldade da nossa vida, não temas e tenha bom ânimo, é necessário, querido, duas coisas. Primeiro, fixe o olho só em Jesus. Não olhe para pessoas, não olhe para igrejas, para denominações, para grupos, nada disso. Só olhe para Jesus. E o segundo, tenha fé. Acredite. Acredite que o Senhor te ama, acredite que o Senhor está vendo a sua situação, que o Senhor está vendo a sua causa e que o Senhor ele vai te ajudar. O Senhor não vai te desamparar. Então, querido, tome posse hoje dessa palavra, coloque isso em prática em seu coração, porque eu sei que podem ser muito grandes os problemas que estão acontecendo na sua vida, mas saiba que o seu Deus é maior. O seu Deus ele pode fazer muito mais do que você pode imaginar. E Deus quer fazer por você, Deus quer fazer por mim, Deus quer fazer por nós. Nós só temos que ter bom ânimo, nós não temos que temer os problemas, nós temos que ter fé e nós temos que fixar o olho em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é o teu livramento, assim como Ele é o meu livramento. Deus te abençoe com essa palavra. Comece a andar sobre as águas. As águas estão querendo te submergir? As águas da enfermidade, da crise financeira, das crises familiares estão querendo te afundar, estão querendo afundar seu barco? Querido, não fique brigando com as águas. Comece pela fé a andar sobre os problemas. Comece a andar pelos problemas e se porventura, quando você começar a ter alguma vitória, porque você está andando sobre os problemas, algum vento soprar, não olhe para o vento, não olhe para o problema, não olhe para aquilo que quer te assustar, não olhe para aquilo que quer fazer medo em você, mas olhe apenas para Jesus e continue andando pela fé sobre as águas da vida. Deus te abençoe. Não se esqueça, se você gostou dessa mensagem, se inscreva no nosso canal. É importante para mim, é importante para o nosso canal que você se inscreva nele e não esqueça de dar um joinha para a gente aí. Deus abençoe sua vida. Até a próxima semana com mais uma palavra de Deus para o seu coração. Ande sobre as águas e Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.